Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, lugar onde falamos sempre sobre cultura significativa e empoderadora, porque cultura e educação são as melhores ferramentas para combater a desigualdade e empoderar pessoas. No terceiro vídeo desse canal, quero propor uma viagem cinematográfica pelas vidas de 6 pessoas fora dos padrões e à frente de seus tempos que influenciaram a cultura, a sociedade e até a tecnologia. Esse filme foi lançado em 2002, tendo sido dirigido por Julie Taylor. No enredo, conhecemos a história de Frida Kahlo, a pintora mexicana liberal, complexa, bissexual e avant-garde. Frida é interpretada por Salma Hayek. O filme começa nos apresentando a jovem Frida, de 18 anos, que ainda está em seu último ano do colégio, se divertindo com seus amigos e com seu jovem namorado. Também temos um primeiro vislumbre do já famoso Diego Rivera, interpretado por Alfred Molina, o pintor muralista mexicano que foi o grande amor e também o grande problema da vida de Frida. Conhecemos a família de Frida, com sua mãe Carola e seu pai alemão fotógrafo e artista, que vivem um casamento extremamente infeliz. Somos apresentados a um quadro interessante de uma família mista que originou uma mulher forte e liberal ainda nos anos 20. Infelizmente, é também no início do filme que ocorre o terrível acidente de ônibus que quase matou nossa heroína em 1925 e que ajudou a ditar os rumos de uma vida dolorida, mas repleta de arte. Conhecemos a Frida, que se recupera por longos anos do acidente enquanto pinta suas armaduras de gesso. Depois conhecemos a jovem pintora mordaz que pede conselhos a Diego Rivera sobre sua arte. E também somos apresentados a sua vivência com o Partido Comunista e o nascimento do amor entre ela e Diego. Conhecemos a índole complexa e infiel de Diego, que transforma o casamento dos dois numa gangorra emocional. Vemos os vários abortos que Frida sofre ao longo da sua vida e o avançar silencioso de seus males corporais. A narrativa do filme se torna interessante, pois explora partes fundamentais da cultura mexicana, inclusive as cores, a arte e a música. Além disso, a edição das cenas e suas transições são ditadas pelos quadros pintados pela própria Frida durante sua curta vida. O filme Ray foi um dos grandes sucessos de 2004 e narra a história complexa e nada convencional do famoso músico e cantor Ray, interpretado por Jamie Foxx, o rapper e ator negro, cujo desempenho lhe rendeu o Oscar e o Globo de Ouro de melhor ator. O filme foi dirigido por Taylor Edwin Hackworth, também de Advogado do Diabo, e conta com algumas das estrelas mais famosas do cinema negro americano, como Kelly Washington, que interpreta a esposa de Ray, Della B. Robinson, além de Regina King, que interpreta Margie Hendricks, uma das back vocals e também amante de longa data do cantor. O filme nos apresenta um Ray Charles contraditório e não tenta nos entregar uma imagem heróica e casta do cantor. São pautas do filme, suas traições, problemas de dinheiro, infidelidade e seu vício em drogas. Ao mesmo tempo, conhecemos o homem que foi criado pela mãe na pobreza e segregação racial do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Jamie Foxx foi brilhante ao encarnar Ray, um homem negro e cego que possuía todos os trejeitos e manias do mundo. Desde seu sorriso aberto, sua forma distinta de cantar e tocar, até seus conhecidos meneios de cabeça e piadas sarcásticas. Jamie chegou a conviver com o Ray verdadeiro por um tempo em busca de tornar a personagem mais crível, mas disse que o rei da velhice não era exatamente a mesma pessoa da juventude. Ray nos é apresentado de forma bastante crua e todas as dificuldades e idiosincrasias de sua personalidade foram abordadas sem que se tornasse o artista num vilão, mas apenas para mostrar como sua vida foi difícil e como se tornou uma pessoa complexa e, acima de tudo, humana. Uma parte muito interessante do filme é quando se aborda o conhecido vício em heroína de Ray, que resultou em uma batalha de 20 anos pela sobriedade do cantor, que quase colocou toda a sua carreira em risco, quase o levou à falência e precisou de diversas internações até que fosse controlada. Toda a história fica alinhavada por meio de suas músicas e temos o prazer de ver algumas de suas mais famosas apresentações revividas no filme. Esse filme é de 2007 e foi baseado no livro La Môme, une vie, de Edith Piaf, Olivier Dahan, que é o diretor e o roteirista desse filme. E conta a história da famosa cantora francesa, autora de clássicos como La Vie en Rose ou Ne me quitte pas, que também foi imortalizado por uma famosa interpretação da cantora brasileira Maísa. Edith, ou Môme Piaf, tem sua história contada desde a infância e na fase adulta foi interpretada pela atriz francesa maravilhosa Marion Cotillard, que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo seu desempenho no filme.
O filme começa ainda no início da vida da menina e mostra seus primeiros anos vivendo com uma mãe que administrava um bordel. Edith foi criada e cuidada pelas prostitutas em seus primeiros anos. Depois, o filme mostra quando o pai de Edith busca a menina, já mais velha, para que viva com ele em sua companhia de arte de rua que trabalhava com circos itinerantes. Aos 14 anos, enquanto seu pai fazia acrobacias pelas ruas, vimos Edith pela primeira vez começando a cantar em público. E também vemos sua adolescência independente, onde canta nas ruas de Paris em troca de dinheiro. O filme nos mostra a ascensão de Mame Piaf, ou Pequeno Pardal, que é a primeira fase da cantora quando ela começa sua carreira cantando em cabarés sob a agência de Louis Leplay. Louis treinou Edith para se portar e gesticular no palco e apresentou a ela que seria sua marca registrada, o vestido preto. Anos depois, o Mame Piaf cresce e relança sua carreira como Edith Piaf e passa a trabalhar para se tornar cantora de teatro. O filme mostra a decolagem estratosférica da carreira de Edith nos anos 40, sem sequer ser afetada pela Segunda Guerra Mundial. Contudo, assim como em Ray, o roteiro não entrega uma imagem imaculada da cantora e não poupa os espectadores de seus maus hábitos, seu vício em entorpecentes e seus casos escandalosos com vários homens. O filme constrói aquele estereótipo do gênio atormentado e incompreendido, mas assim como em Ray, aponta como a origem humilde e o grande sofrimento da mulher baixinha de origem vulgar estimularam o sofrimento em seus anos adultos. O acesso ao dinheiro, à fama e às drogas não foi o suficiente para curar feridas tão profundas geradas pela pobreza, pelo preconceito e pela negligência em seus anos mais jovens. Esse filme, de 2014, foi dirigido por Just Chadwick, protagonizado por Idris Elba, que faz o papel de Nelson Mandela, e também apresenta a maravilhosa Naomi Harris no papel de Winnie Mandela. Nesse filme conhecemos a história de Mandela desde a sua juventude, na sua grande luta pelo apartheid, inclusive envolvendo luta armada, e também se passa uma grande parte em que Mandela está passando seus 27 anos dentro da prisão. Também conhecemos a criação da sua família com o casamento com Winnie Mandela. Contudo, também vemos a mudança de caráter na personagem da Winnie Mandela e seu envolvimento com a luta armada, atos terroristas como, por exemplo, os atos dos colares, que são os pneus onde eles botam fogo nas pessoas. Vemos essa luta e essa divisão entre Nelson e Winnie, e também acompanhamos a saída do ex-presidente da África do Sul da prisão e o envolvimento de sua filha com o movimento pela liberdade do Mandela. É um filme que mostra uma história muito dura e não é um filme fácil de assistir, principalmente porque há momentos de tortura e violência. Esse filme de 2015 ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e traz Benedict Cumberbatch no papel de Alan Turing, inspirado no livro Alan Turing, The Enigma, de Andrew Hodges. Esse filme se passa no período da Segunda Guerra Mundial e nos mostra a posição da Inglaterra no combate aos nazistas. Nos é apresentado o personagem de Alan Turing, um homem nascido em Londres que foi um matemático, lógico e cientista da computação ainda nos primórdios dessa ciência. No filme fica demonstrado como o trabalho desse homem teve enorme influência na ciência da computação e no conceito de algoritmo, em que desenvolveu, inclusive durante o filme, a máquina de Turing, que ajudou a quebrar criptografias alemãs durante a Segunda Guerra Mundial e que foi um protótipo na lógica dos computadores modernos. O filme mostra como, durante o seu trabalho na Segunda Guerra Mundial, quebrando o enigma nazista, Alan acabou se envolvendo em polêmicas, pois a polícia descobriu na época que Alan era gay, o que era um crime. O filme, infelizmente, foi a primeira vez depois de 50 anos em que ficamos sabendo do trabalho desse cara, já que o seu trabalho ficou escondido por 50 anos, sendo um segredo de guerra. Mesmo que tenha tentado se casar de mentira, era fato sabido que Alan era gay, e por isso começou a ser perseguido pela polícia após a Segunda Guerra Mundial. O filme mostra, inclusive, o momento em que, em 1952, ele é preso por indecência e foi obrigado a passar por um processo de castração química para conter seus desejos incomuns, para que não precisasse ir para a prisão. Contudo, o filme não se concentra apenas na história de Alan e se concentra no momento em que eles criam a máquina de Alan, o computador primitivo, para quebrar esse enigma que fez com que a Inglaterra, fez com que os aliados acabassem com a guerra contra os nazistas 2 anos antes do previsto. Esse filme de 2016 foi estrelado por Eddie Redmayne no papel de Lily Elbe e Alicia Vikander no papel de Greta Wenninger.
A direção foi de Tom Hooper, que é o diretor de O Discurso do Rei e de Os Miseráveis. Lily Elbe foi a primeira mulher trans a realmente passar por toda a transição de gênero que se conhece na história. Mas, diferentemente da maioria dos outros casos, Lily descobriu sua disforia de gênero já adulta, quando ainda vivia com Einar Vennegar, um famoso pintor e ilustrador dinamarquês, marido da pintora Gerda Vennegar. O filme começa já na fase adulta de Einar, em seu casamento com Gerda Vennegar, e mostra o desabrochar de Lily, que ocorreu quando Einar começou a duvidar de seu pertencimento à identidade de gênero masculina, quando sua esposa pediu que ele substituísse uma modelo feminina que ela esperava para posar para um quadro. Nesse momento, o filme mostra como Einar se sentiu bem e algo encaixado na macieza das roupas femininas, e sentiu assim que pertencia àquele mundo. O filme mostra quando Lily Elbe nasceu dentro de Einar durante a década de 1920 e o impacto da transformação que foi tão profundo que Lily passa a se vestir definitivamente como mulher e passou para posar para os quadros da esposa Gerda. O filme mostra todo o processo doloroso desse casamento, mas também mostra como Gerda foi a maior advogada de Lily e como as duas ficaram juntas durante uma década num casamento nada convencional. Gerda foi o maior apoio de Lily durante o processo da sua transição. E o filme mostra também como Lily ia ficando cada vez mais deprimida e quanto procurava vários médicos, nenhum sendo capaz de ajudá-la corretamente. Alguns diziam que se tratava de homossexualidade, outros que se tratava de histeria. O filme se passa desde o início da transição de Einar até o momento da versão completa de Lily, que existiu por apenas 14 meses. Mas se centra numa verdadeira história de amor entre Lily e sua esposa, que não deixou de amá-la apesar de sua transformação. Pois é, pessoal, essas são minhas recomendações para hoje. Se você gostou, dê seu apoio a esse novo projeto meu, inscrevendo-se nesse canal e deixando seu like no vídeo. Para você que acabou de chegar por aqui, eu tenho outro canal chamado Freewin. Também pode me encontrar no Instagram em @leiapretaleia, que contará com esse e mais conteúdos. Até mais!